Amor, o caminho para a vitória, de Kenneth Reagan. Capítulo 1. Características do amor de Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13:13. E aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:4. A Bíblia diz que Deus é amor. Segundo as Escrituras, esse sentimento é ainda maior que a fé ou a esperança. Sendo assim, precisamos compreender melhor o amor do Senhor. Em algumas versões bíblicas do texto de 1 Coríntios 13:13, em vez de amor, lemos o termo caridade. Na realidade, é lastimável que a palavra grega ágape tenha sido traduzida como caridade. Esse vocábulo em português não expressa o significado total do verbete grego empregado nesse versículo. Uma definição da palavra caridade, segundo os dicionários, é boa vontade benevolente à humanidade. No entanto, o termo original empregado na passagem bíblica é ágape, que significa o amor de Deus. Em todo o Novo Testamento, a palavra ágape fica melhor traduzida por amor. Em 1 João 4:8, por exemplo, a Bíblia diz: Deus é ágape, ou seja, amor. O termo grego significa, portanto, o amor característico de Deus. O que é ágape, ou o amor do Pai Celestial? Antes de responder essa pergunta, quero mostrar-lhe algo interessante a respeito desse assunto. A Escritura declara que o amor é maior que a esperança ou a fé. 1 Coríntios 13:13. Qual é o motivo dessa declaração? Em primeiro lugar, a fé não consegue existir sem o amor. Em outras palavras, ela depende dele para agir. O texto de Gálatas 5:6 diz: Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você pode perceber facilmente que esse sentimento é, sem dúvida, maior que a fé, pois ela não consegue ser implementada de outro modo. O amor é necessário para colocá-la em ação. Em segundo lugar, a fé não funciona sem a esperança. Em Hebreus 11:1, uma tradução em inglês diz: A fé dá substância às nossas esperanças. Você precisa ter esperança em algo antes de sua fé dar substância a ela. A fé, portanto, também depende da esperança. Veja Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Se você não tem esperança em coisa alguma, sua fé não poderá funcionar, porque não terá um objetivo em favor da qual deva crer em Deus. Sem esperança, ela é inoperante. A fé também depende do amor para que funcione. Por isso, a Bíblia afirma que o amor é maior que a esperança ou a fé. 1 Coríntios 13:13. Veja 1 Coríntios 13, 1-3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A Escritura Sagrada afirma que todos os dons do Espírito manifestados por nosso intermédio não teriam qualquer proveito e não valeriam coisa alguma sem o amor do Altíssimo. Pense nisso. Se entendêssemos todos os mistérios e possuíssemos todo o conhecimento e toda a fé, mas não tivéssemos o amor sincero operando em nós, essas coisas não teriam o menor valor. Até mesmo ofertar aos pobres e sacrificar-se em favor da fé seria em vão, a não ser que a motivação fosse o amor. A atitude alguma que uma pessoa tome poderá dar-lhe proveito se ela não tiver agido com o fundamento do amor característico de Deus. Assim, podemos perceber facilmente
Porque essa condição é tão importante? E qual a razão de a palavra considerar o amor maior que a fé e a esperança? Além disso, segundo a orientação bíblica, somente pelo testemunho do amor divino em nós, o mundo saberá que somos discípulos de Jesus. A Bíblia não diz que, por meio da fé ou da esperança, testemunharemos de Deus. Não. Só o verdadeiro amor cristão demonstrado em nós e por nossa mediação poderá mostrar às pessoas que seguimos o Senhor Jesus. João 13,35 diz: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como o mundo saberá que somos cristãos? Se amarmos uns aos outros. Definindo o amor. Já que é tão importante o amor característico de Deus, é necessário sabermos mais sobre essa questão. Podemos compreender, é lógico, que esse amor é diferente do afeto humano, que pode transformar-se em ódio da noite para o dia. No entanto, o amor do Senhor nunca falha. Vemos uma melhor definição em 1 Coríntios 13, 4-8. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O amor divino, portanto, é maior que tudo o que foi listado no texto pelo apóstolo Paulo, porque os dons da profecia, das línguas e do conhecimento, todas essas coisas algum dia desaparecerão e não teremos mais necessidade delas. Mas o amor do Pai eterno nunca passará. No céu, não será preciso falar em outras línguas, nem profetizar, tampouco exercer o conhecimento ou os demais dons do Espírito Santo. Tudo isso terá desaparecido. Contudo, o amor que provém do Altíssimo permanecerá para sempre. Não desaparecerá, porque Deus é amor, e Ele é eterno. Não somente dura para sempre o amor do Pai, mas também, como dizem as Sagradas Escrituras, esse sentimento divino sobrevive a tudo quanto possa acontecer. Na versão ampliada diz: o amor aguenta todas as coisas que possam surgir. Versículo 7. Suas esperanças jamais acabam, e o amor do Senhor não falha. Agora leiamos esse trecho nessa tradução, pois ela define com mais clareza o amor do Altíssimo. 1 Coríntios 13, 4-8 ampliada. O amor perdura muito tempo, e é paciente e benigno. O amor nunca é invejoso nem ferve com ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, nem se exibe com altivez. Não é orgulhoso, arrogante e inchado de soberba. Não é grosseiro, nem se comporta de modo inconveniente. O amor de Deus em nós, não insiste nos seus próprios direitos, nem na própria vontade, porque não é egoísta. Não leva em conta o mal feito contra ele. Não presta atenção à injustiça por ele sofrida. Não se alegra com a injustiça e a iniquidade, mas se regozija quando a justiça e a verdade prevalecem. O amor aguenta todas as coisas que possam surgir. Sempre está disposto a acreditar no melhor a respeito de todas as pessoas. Suas esperanças nunca murcham, em nenhuma circunstância. E suporta tudo sem enfraquecer. O amor jamais acaba. Não se esgota, não fica obsoleto, nem chega ao fim. Quanto à profecia, o dom de interpretar a vontade e o propósito divinos será cumprida e desaparecerão. Quanto às línguas, serão destruídas e cessarão. Quanto ao conhecimento, passará, perderá seu valor porque a verdade divina tomará o seu lugar. Meu desejo é que os cristãos realmente dediquem tempo para deixar esse trecho bíblico penetrar na mente e no coração. Viver à luz desses versículos solucionam muitos dos seus problemas. Note, por exemplo,
o texto de 1 Coríntios 13:4 na versão ampliada. O amor perdura muito tempo e é paciente e benigno. Há, sem dúvida, algumas pessoas obstinadas, mas que não são pacientes nem bondosas ao cuidarem de suas questões. Suportam seus problemas por muito tempo, porque não têm escolha, mas também deixam transparecer que estão aguentando tudo contra a vontade. Às vezes, por exemplo, um marido tem de suportar determinadas situações por causa da esposa, mas não é cordial enquanto faz. Em outros casos, é a mulher que tem de tolerar atitudes do cônjuge, mas ela deixa claro que está sofrendo com isso. O amor que provém de Deus tudo suporta. É paciente e benigno todo o tempo. Não se esgota, não fica ultrapassado e jamais acaba. No texto citado, o versículo 7 ampliada diz: o amor aguenta todas as coisas que possam surgir. Algumas pessoas costumam dizer: não consigo mais amá-lo ou não aguento mais. Não posso mesmo amar depois disso. No entanto, o amor à semelhança do Pai consegue manter-se firme apesar de tudo e sem enfraquecer-se. Nunca chega ao fim. Com o amor ágape, conseguimos ficar firmes apesar de qualquer circunstância. Talvez algum dia você tenha dito: não posso mais tolerar isso, ou não consigo suportar o fulano. No entanto, será fácil superar tudo com a ajuda do amor que vem do Altíssimo. Pense como Deus nos tem suportado. Pastorei durante 12 anos e sei que em certos momentos pode ser difícil ter paciência com as pessoas. Lembro-me de que às vezes, durante meu ministério, eu pensava à noite em como o Senhor aguentava toda a humanidade e começava a rir a respeito. Em seguida, dizia-lhe: Pai, estou quase perdendo a paciência com algumas pessoas, mas sei que tu estás suportando todos nós. Pois bem, o Todo-Poderoso não pediria que fizéssemos algo impossível. Se Ele nos mandou amar uns aos outros, é porque isso é possível. Deus é amor, e podemos compartilhar esse sentimento derramado em nosso coração. Realmente, a característica mais poderosa do Altíssimo é o amor, o qual é a sua natureza. Quando nascemos de novo, seu amor é transmitido ao nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus aguenta firme qualquer tipo de pressão. Sei que não é fácil. Já estive em situações de querer largar tudo, do ponto de vista natural. Mas o ágape dentro de mim não me deixou desistir. Esse tipo de afeto suporta tudo e jamais se esgota. Não fica ultrapassado, nem chega ao fim. Se, portanto, andarmos à luz do amor divino, nunca enfraqueceremos. Conseguiremos continuar amando as pessoas, quer a nossa natureza humana se sinta ou não disposta. Devemos amar o próximo com o mesmo sentimento existente no Senhor. Outra característica do amor existente no Senhor está em 1 Coríntios 13:5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Logo, quando opera em nós e por nosso intermédio, ele é desinteressado. A Bíblia ampliada diz: o amor de Deus em nós não insiste nos seus próprios direitos, nem na sua própria vontade, porque não é egoísta. Isso demonstra que o amor do tipo de Deus não é egoísta, pois não coloca a si mesmo nem os próprios interesses em primeiro lugar. Você costuma agir com egoísmo ou procura promover o bem-estar do próximo? Uma boa regra a seguir para avaliar se alguém está andando no amor que tem origem no Altíssimo é avaliar se ela coloca o próximo acima dos próprios interesses. Há cristãos que frequentemente deixam de vigiar e tornam-se egoístas. Nesses casos, sem se importarem com a dor que possivelmente possam causar aos outros. Dizem coisas do tipo: tenho meus direitos e vou consegui-los. Isso eu garanto. O amor à semelhança de Deus não insiste nos próprios direitos. Enquanto você tiver disposição de brigar apenas pelas questões pessoais, não poderá experimentar esse afeto.
Não é possível ter fé integral no Senhor até compreender e seguir seu amor, porque Ele é amor, e a fé típica de Deus atua por meio desse amor. Portanto, para crer plenamente no Pai Celeste e agir segundo a fé, é preciso andar no sentimento que provém dele. O amor não leva em conta a injustiça sofrida. Uma característica do amor divino é que ele nunca leva em conta uma injustiça sofrida. Podemos ler na Bíblia ampliada. O amor de Deus em nós, não leva em conta o mal feito contra ele. Não presta atenção à injustiça sofrida. 1 Coríntios 13:5. Em sua condição humana, você preferiria ouvir algo diferente, não é verdade? Esse versículo, no entanto, contém o termômetro do amor. Você fica facilmente nervoso, queixoso ou ressentido? Está sempre tomando nota do mal que lhe fizeram? Essa é a forma divina de medir o amor. É fácil descobrir se você está ou não andando de acordo com esse sentimento, examinando à luz desse versículo sua caminhada cristã. Enquanto levar em conta o mal que sofre dos outros, não conseguirá viver em amor. Mas se achar possível andar no amor do tipo de Deus e permanecer cheio do Espírito Santo, não guardará ressentimentos. Se não conseguir esquecer o mal que lhe fizeram, não poderá acreditar no melhor a respeito dos outros. Você já notou que o amor comum e natural é o inverso de acreditar no melhor de todas as pessoas? Esse amor humano está sempre disposto a acreditar no pior com referência ao próximo. Há quem até procure defeito nos outros, a fim de ter motivo de acusá-los ou fazer comentários desagradáveis. No ministério, tive a oportunidade de viajar durante muitos anos pelos campos. Em muitas ocasiões, algum pregador me dizia: "Você já ouviu falar do fulano?" Logo depois, começava a contar-me algo ruim a respeito daquela pessoa. Eu sempre respondia: "Recuso-me a acreditar em algo ruim sobre os outros. Creio no melhor acerca dos meus semelhantes." Na maioria das vezes, ficou demonstrado que aquilo que contaram se tratava apenas de um mero boato. O amor do Senhor está disposto sempre a acreditar no melhor de cada pessoa. Deus é amor e, portanto, está sempre disposto a pensar coisas boas sobre cada um de nós. Depois de nascer de novo, algo dentro de mim, no íntimo do meu espírito, parecia compelir-me a acreditar no melhor sobre todos os indivíduos. Minha carne nem sempre aceitava agir assim, mas a Bíblia mostra que o amor de Cristo em nosso coração constrange-nos a fazer o que é certo. 2 Coríntios 5,14. É por isso que devemos deixar esse sentimento ensinar-nos a pensar no melhor que há nas pessoas, sem nos exasperarmos com queixas e mágoas. Só assim será muito fácil deixar de levar em conta o mal que possam fazer contra nós. No capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, versículo 8, o apóstolo Paulo assegura-nos que o amor jamais acaba, não se esgota, não fica obsoleto, nem chega ao fim. Posto que Deus é amor, se esse maravilhoso sentimento pudesse acabar, o Todo-Poderoso também teria fim. No entanto, sabemos que isso não pode acontecer. Algumas pessoas consideram fraqueza de caráter o fato de não se importarem com o mal que possam receber e não prestar atenção à injustiça sofrida. Porém, isso não é verdade. Trata-se do amor do tipo de Deus em operação. Quanto mais perto estivermos do Pai, em submissão ao seu amor, mais teremos condições de perdoar as injustiças que nos fazem. Simplesmente, não daremos atenção a elas. No decurso dos anos, quando alguém me tratava mal, surgia sempre quem me dissesse: "Se eu fosse você, não toleraria isso." Até mesmo cheguei a ouvir de uma pessoa certa vez que tenho fraqueza de caráter, porque não brigo com aqueles que brigam comigo. Há quem tenha dito que é defeito do meu caráter o fato de eu nunca prestar atenção à injustiça sofrida. Por causa disso, outros comentam coisas do tipo: "Ele realmente ofendeu você, não foi?" Minha resposta sempre tem sido: "Não, não creio. Aliás, nem mesmo estava prestando atenção."
Em todos esses anos, não tenho levado em conta qualquer mal feito contra mim. Simplesmente continuo com minhas pregações, amando e mantendo-me em perfeita saúde. Colegas do ministério até mesmo têm me dito: bem, se eu fosse você, não toleraria isso. Não suportaria tal coisa. Logo daria um jeito nisso. Mas eu, sem revidar, continuava andando em amor e mantendo minha saúde. Até mesmo cheguei a notar que alguns daqueles que me incitavam à vingança morreram antes do tempo. Aprendi com minhas experiências que quando as pessoas falam algo contra mim ou fazem-me algum mal, minha comunhão com o Senhor fica prejudicada. Sei que devo evitar criticá-las ou retaliá-las com murmurações contra elas. Além disso, a Bíblia diz que o amor nunca falha e, portanto, é melhor fazer algum bem contra as pessoas que me tratam com injustiça. Desse modo, posso fazer operar o amor divino naquela situação. Muitos indivíduos têm fracassado e até mesmo morrido prematuramente, porque ao deixarem a sabedoria de lado, sempre se aborreciam e brigavam. O efeito disso sobre as pessoas não é somente espiritual, mas também físico. Lembro-me de certa ocasião em que fui pastorear determinada igreja. O pastor anterior havia passado por muitas dificuldades no ministério. Quando finalmente deixou a congregação, metade dela estava a seu favor e a outra parte estava contra ele. Aquele pastor continuou morando na cidade e visitava o antigo rebanho para levantar as ofertas e os dízimos, embora já não exercesse mais o ministério na região. Ainda dizia aos irmãos da igreja, da qual eu já era o pastor, que estavam fora da vontade de Deus, porque era ele quem deveria continuar a pastoreá-los. Finalmente, os oficiais daquela denominação descobriram tudo e foram falar comigo, o novo líder evangélico. Disseram: irmão Reagan, é só dar queixa, e nós demitiremos aquele obreiro. Além disso, vamos tirar-lhe a carteira de pastor. Respondi: não, não farei isso. Se ele continuar do jeito que está, de qualquer maneira, será um fracasso do ponto de vista espiritual. Só que não sou eu quem vai contribuir para a derrubada dele. Veja bem, o amor não leva em conta o mal que tenha sofrido. Porém, sempre que eu contribuir para a derrota de outra pessoa, sofrerei em minha vida espiritual e física. Não desejo que coisa alguma prejudique o crescimento da minha comunhão com Deus. Eu não quero oferecer ao diabo uma porta aberta para ele colocar em mim enfermidades e outros problemas. Estive enfermo durante os primeiros 17 anos da minha vida e tenho feito de tudo para evitar as doenças, porque não gosto delas. Sei que para ter saúde e crescer espiritualmente, é necessário andar em amor com relação ao próximo. Prefiro deixar o Senhor lidar com a retribuição, e isso porque poderei envolver-me em problemas espirituais. Além disso, um erro não justifica o outro. Então expliquei aos membros da denominação: não direi coisa alguma contra ele. Em vez de colaborar com a sua queda, vou ajudá-lo. Procurarei contribuir para o seu sucesso, por meio da minha oração. Com o passar do tempo, tive a oportunidade de abençoar aquele pastor. Ele era carpinteiro e tinha construído uma casa para a família. Procurei-o para dizer: farei a decoração interior da sua casa. Depois que acabei a obra, ele me perguntou: quanto lhe devo? Respondi: não me deve coisa alguma. O Senhor me mandou fazer esse serviço como oferta para você. Quando falei assim, ele e a esposa começaram a chorar. Confessaram que tinham visitado os membros da minha igreja e que se haviam arrependido. Depois concluiu: mas, irmão Reagan, não falamos mal de você diante deles. Procurei deixar claro: de qualquer modo, não haveria coisa alguma que pudessem dizer contra mim. No entanto, por outro lado, caros irmãos, já fizeram uma pausa para pensar a respeito? Quando fez visita a alguns membros da minha igreja e lhes disse que eles estavam fora da vontade de Deus, pois você ainda era o pastor, deu motivo para contendas e divisões. Na realidade, estava falando contra mim, pois agora sou o pastor. O Senhor colocou-me ali. Portanto, era a mesma coisa de falar contra mim. Os dois confessaram: erramos, por favor, perdoe-nos. Respondi: sem dúvida,
eu lhes perdoo. Em seguida, convidei-os a retornar à igreja para pregar. Era importante que aquele líder evangélico restaurasse o relacionamento com os membros da congregação e endireitasse a situação com eles, a fim de que progredisse no ministério. No entanto, aquele casal não queria regressar àquela igreja para pregar. Não podemos voltar lá com a finalidade de ministrar, pois aqueles membros não gostam de nós. Jamais permiti que os irmãos da minha congregação falassem contra aquele casal. Tal falatório não somente quebra a lei do amor, como também é perigoso. Não quero falar contra qualquer um dos servos de Deus. O amor é pacificador. Você se lembra, por certo, do relatório do Antigo Testamento que conta como Saul se desviara e procurava matar Davi? No entanto, este não queria causar dano a Saul, por mais oportunidades que tivesse para matá-lo. Davi declarou: não toquei os meus ungidos, e aos meus profetas não façam mal. 1 Crônicas 16:22 e Salmos 105:15. Não quero levar a culpa de tocar nos ungidos do Senhor de maneira alguma. Por isso, fiz o máximo esforço para levar os membros da igreja a manifestarem boa vontade com relação ao ex-pastor, porque o amor de Deus em nós é pacificador. O amor divino é pacificador. No fim, ele acabará vencendo. Persisti, portanto, em convidar aquele casal a visitar minha igreja e a pregar ali. Finalmente, os dois concordaram. Quando esse ex-pastor colocou-se no púlpito, declarou: peço perdão a todos, pois me comportei erradamente. Falei que Deus não poderia abençoar esta igreja, porque imaginava que eu ainda deveria ser o pastor. Mas vejo que o Senhor está abençoando os irmãos. E quero que todos saibam que estou emocionado ao ver o que ele tem feito aqui. Quando se arrependeu das suas atitudes, os membros da igreja lhe perdoaram. O amor é pacificador e não fracassa. A Bíblia diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Foi muito melhor reconciliar aquele pastor e sua esposa com a congregação do que deixar prevalecer a contenda e a discórdia. No momento em que o casal perdeu aquela igreja, os dois chegaram a pensar em abandonar completamente o ministério. No entanto, pelo fato de terem se arrependido e procurar reconciliar-se com a congregação, em vez de abandonar a carreira ministerial, começaram a levantar uma igreja em outro lugar, e o Pai os abençoou. Essa solução foi bem melhor do que deixar as contendas arruinarem o trabalho desse casal. É por isso que não contribuirei para a derrota de outra pessoa. O amor não leva em conta o mal feito contra nós. Simplesmente, continuarei com meu louvor e a minha adoração ao Senhor. Não importa o que as pessoas façam comigo, ou digam a meu respeito, porque me esforço para perseverar na lei divina do amor. Seguirei desfrutando de boa saúde e das demais bênçãos do Pai. Sem me importar com o que os outros queiram fazer ou argumentar, eu me esforçarei em permanecer no amor à semelhança de Deus. Essa atitude é a melhor de todas. E é o nosso caminho, pois esse amor tem sido derramado em nós. Aprenda a deixar o amor de Deus dominar. Todos os nossos problemas no lar e no relacionamento conjugal seriam solucionados se tão somente andássemos no amor de Deus. As nossas dificuldades na igreja seriam resolvidas da mesma maneira. É por isso que a palavra nos orienta a fazer desse amor o maior alvo da nossa vida. A Bíblia Ampliada usa a seguinte linguagem: procure com sinceridade esse amor e procure adquiri-lo. Faça dele o seu alvo, sua grande busca. 1 Coríntios 14:1. Sabemos que o amor do Pai Celeste é tão poderoso e permanente que nunca acaba. Então, por que um número maior de evangélicos não faz o que a Bíblia manda e não o coloca como seu alvo? Realmente, quantos entre nós podemos dizer com honestidade que fazemos desse sentimento nosso grande alvo? Afinal de contas, o amor de Deus operando por nosso intermédio e alcançando os outros, pode transformar qualquer pessoa, até mesmo o criminoso mais vil. Porque, desse modo, é possível encher de ternura o coração mais endurecido. Não há quem não possa ser transformado a partir de uma atitude afetuosa. O amor do Altíssimo tem condições de restaurar casamentos. Costumo citar o caso de uma esposa de pastor
que telefonou a minha esposa pedindo ajuda, pois estava prestes a deixar o marido, uma vez que ela sofria maus tratos físicos e psicológicos por parte dele. Disse a minha esposa: procure persuadir os dois a virem para cá, e vamos conversar com eles. Quando chegaram, perguntei-lhes, entre outras coisas, se possuíam uma Bíblia ampliada. Eles a tinham, e por isso sugeri: escreva em um cartão o texto de 1 Coríntios 13, 4-8. Depois, ao irem para a cama à noite, os dois juntos devem ler os versículos em voz alta e repetir tudo ao acordarem pela manhã. Depois de algumas semanas, a esposa do pastor telefonou de novo para minha esposa e disse: sabe de uma coisa? Todas as manhãs e todas as noites, temos feito exatamente o que o irmão Reagan nos mandou fazer. Temos lido em voz alta aqueles versículos a respeito do amor do Pai. Ela acrescentou que a cada vez que acabavam de ler aqueles textos bíblicos, o esposo lhe pedia desculpas e dizia: não posso acreditar que tratei você tão mal assim. Nem imagino como poderia ter dito tais coisas. Em vez de continuar sendo dominado pela índole humana, aquele pastor começou a deixar seu espírito governá-lo. O amor de Deus já tinha sido derramado antes em seu coração, no íntimo dele. Só lhe faltava aprender a viver aquele sentimento. Quando ele começou a seguir a orientação do amor do tipo de Deus, sua esposa contou-nos: meu marido tornou-se um homem totalmente restaurado. Não somente ele se transformou em outra pessoa diferente, mas eu também. Ela continuou a contar: percebi que, em grande medida, sou culpada por meu esposo perder a paciência comigo, porque eu sempre implicava com ele. Muitas vezes, eu deveria ter ficado quieta. Felizmente agora, nós dois somos diferentes, pois fomos transformados pelo amor de Deus, que é infalível. Faz alguns anos que isso aconteceu. Recentemente, minha esposa e eu nos encontramos com aquele casal, e os dois estão muito felizes juntos. Contaram-nos que atualmente o ministério daquele pastor está bem sucedido, e agora vivem melhor, porque aprenderam a deixar o amor divino direcioná-los. Só assim puderam ser renovados. Louvado seja o Senhor, porque aprenderam onde a resposta pode ser encontrada. A solução de grande número dos problemas acha-se nesta declaração: o amor de Deus nunca falha. Se você, portanto, aprender a andar nesse amor, certamente não correrá o risco de falhar. Não é verdade? Refiro-me ao amor de Deus em nós, e não a uma emoção. Quando o casal vive desse sentimento divino, a união matrimonial não sofrerá derrota. Tal coisa seria totalmente impossível. Entenda, esse tipo de afeto está em nós, mas temos a responsabilidade de colocá-lo em prática e exercitá-lo a fim de que possa crescer e durar para sempre. Certamente, esse amor não falhará, só que precisamos descobrir mais a respeito dele. Temos de aprender a cultivá-lo para fazê-lo crescer e amadurecer. O amor é um fruto do Espírito. Precisamos aprender que o amor tem a capacidade de crescimento e aperfeiçoamento, porque é um fruto do Espírito. Os frutos crescem. Quando a Bíblia fala a respeito do assunto, não se refere ao resultado do batismo no Espírito Santo, mas à recriação do espírito humano. Você recebe o amor ao nascer de novo. Realmente, ele é o primeiro fruto do Espírito que a Bíblia menciona. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Na tradução de Moffat está escrito: mas a colheita do Espírito é amor, alegria, paz, boa disposição, gentileza, generosidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra os que praticam tais coisas. A Bíblia ampliada diz: contra estas coisas não há lei que sirva de base para uma acusação formal. Versículo 23. Se estiver andando em amor, a acusação alguma poderá legalmente ser lançada contra você. Em diversas traduções de Gálatas 5:22, encontramos a palavra Espírito com a letra maiúscula, o que nos leva a crer que se refere mesmo ao Espírito Santo. No entanto, o dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, de W.E. Vine, indica que existe um só vocábulo em grego,
que significa espírito, e este é pneuma, ou seja, hálito ou espírito. Por isso, às vezes, é difícil discernir se a Bíblia se refere ao Espírito Santo ou ao espírito humano, a não ser que declare especificamente Espírito Santo, porque a mesma palavra grega pneuma é empregada nos dois sentidos. Fica óbvio que as Escrituras fazem referências ao espírito humano em Gálatas 5:22 e não ao Espírito Santo. Como sei disso? É simples. Pergunte a si mesmo: onde crescem os frutos? Eles nascem nos galhos, devido à vida que provém do tronco da árvore ou da videira. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João 15:5. Quem é simbolizado pelos ramos? O Espírito Santo? Não. Nós somos os ramos. Os frutos crescem nos galhos, não no tronco da árvore. Logo, somos os galhos. E sabemos que o fruto do Espírito refere-se ao produto do nosso espírito humano recriado. O fruto do amor é produzido em nosso espírito nascido de novo, por causa da vida que adquirimos ao permanecermos na videira, o Senhor Jesus Cristo. O mestre empregou a ilustração da árvore para ensinarmos a respeito do fruto do espírito humano renascido. Ele fez uma declaração surpreendente: não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. João 15:4. O amor é o primeiro fruto do espírito cristão renascido, por causa da vida que podemos ter ao permanecer com a presença de Cristo em nós. Tínhamos uma pereira no quintal de nossa pequena casa de madeira em Garland, Texas. A árvore dava peras próprias para cozinhar, e as conservas feitas delas eram ótimas. Quando saía para colher os frutos daquela árvore para minha esposa fazer doces, nunca os via crescer em outro lugar, senão nos galhos. Ora, por que cresciam nos galhos? Porque recebiam alguma coisa do tronco daquela árvore. Esta vida que estava nela fluía para os galhos. Percebemos, portanto, que o fruto provém do espírito humano criado de novo, devido à vida de Cristo em nós. Esta vida foi transmitida ao nosso espírito por meio das Santas Escrituras e por intermédio do Espírito Santo. Sendo assim, o amor à semelhança do Pai Eterno está escrito em nosso espírito. Se tão somente deixarmos um afeto assim nos governar, quanta diferença fará para nós? Esse sentimento é um fruto do espírito recriado e, portanto, poderá ser cultivado e crescer, porque o amor de Deus está em nosso coração. Cabe a nós realizarmos algo com ele. A verdade é que, embora o amor esteja em nós, ele não funcionará nem crescerá, a não ser que o coloquemos em ação. Isso porque cultivar e exercer o amor do tipo de Deus depende apenas de nós. Quanto a esse sentimento em nosso coração, podemos alimentá-los com textos bíblicos e exercitá-lo para seu crescimento, porque é um fruto. É por isso que podemos aperfeiçoar-nos no amor, pois o fruto pode crescer e ser aprimorado. Pensando bem, o fruto não é produzido plenamente maduro, não aparece de repente nos galhos, totalmente crescido e bom para o consumo. Começa como um botãozinho, que precisa amadurecer ao obter vida do tronco da árvore. Quero ilustrar como o fruto do amor pode crescer, avolumar-se e ser multiplicado. Faz 50 anos que estou casado. Quando me uni em matrimônio, achava que nunca poderia chegar a amar a minha esposa mais do que a amava então. Porém, agora passado tanto tempo, hoje eu a amo muitíssimo mais. Quando minha esposa e eu nos casamos, prometemos um ao outro que sempre seríamos namorados. E você sabe de uma coisa? Ainda o somos hoje. Por exemplo, temos mantido a seguinte atitude durante todos esses anos de casamento. Às refeições, depois de termos orado, sempre nos beijamos. Mantemos sempre esse comportamento afetuoso um com o outro. O amor posto em prática traz grandes recompensas. Ele coloca sempre a outra pessoa em primeiro lugar. Não sou perfeito, mas sempre me esforcei para colocar minha esposa em primeiro lugar. Em todos esses anos, tenho procurado fazer o que agrada a ela. Sempre que estou em casa, preparo a refeição matutina.
Tenho agido assim durante mais de 50 anos de matrimônio. Quando faço esse de jejum, sempre dou à minha esposa o melhor ovo, o melhor pedaço de bacon e a melhor fatia de pão torrado, porque é assim que o amor faz. Trata-se da paixão natural? Não. Meu lado humano diria: quero o melhor pedaço de bacon. Desejo a parte mais especial de todas as coisas. Exijo meus direitos e que seja tudo segundo a minha vontade. Eu, porém, não deixo minha carne governar-me. Esse domínio perverteria minha mente e não quero ser controlado por meus pensamentos. Prefiro ser dirigido pelo amor de Deus em meu interior. Pois bem, já que o amor do Pai foi produzido em nosso coração, devemos deixar que ele nos domine, e não nossa razão ou mente. Talvez você já tenha percebido que quanto menos o casal declara amor um para o outro, maior é o abismo que surge entre os cônjuges. Os dois poderão ficar tão distantes a ponto de questionarem por que se casaram. Essa verdade aplica-se também à vida espiritual. Quanto menos você falar em Deus, deixar de ler a Bíblia e não confessar que ama o Pai, mais sua comunhão com Ele poderá enfraquecer-se e azedar. Depois de algum tempo, poderá até esquecer-se da sua salvação. No entanto, quanto mais pudermos confessar que amamos o Altíssimo e sua palavra, mais esse sentimento por ele vai crescer e aperfeiçoar-se. Dessa forma, Jesus ficará mais real para nós. Por isso, alimente constantemente a natureza afetuosa que existe em seu espírito, exercendo o amor do tipo divino. Se você exercitá-lo constantemente, ele vai expandir-se. O fruto do amor cresce, amadurece e prospera. O amor de Deus em nós é desenvolvido quando o confessamos e agimos à altura. Ele é revelado por meio das palavras e da ação. Haja de acordo com esse sentimento divino e veja como sua capacidade de amar vai aumentar. Somos gratos ao Senhor porque podemos crescer no amor e frutificar. O amor celeste não funcionará adequadamente a não ser que o coloquemos em ação. Ele não poderá crescer nem amadurecer sem que seja exercitado. Depende de cada um de nós cuidar do desenvolvimento da nossa afetividade ao colocá-la em prática. A Bíblia diz: o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Não sei realmente se alguém entre nós já chegou à condição de ser perfeito no amor, mas graças a Deus é possível crescer e progredir no amor. Louvado seja o Senhor, porque podemos ser aperfeiçoados e amadurecidos por meio desse sentimento. Isso não significa que vamos ser perfeitos, nem que possamos alcançar a perfeição do Pai. Entretanto, podemos amadurecer no amor do tipo de Deus, o qual deve, pelo menos, começar a brotar em nossa vida. O fruto do amor pode levar tempo para amadurecer. Talvez ainda não o vejamos maduro, plenamente crescido, mas provavelmente vamos perceber alguns botões que começam a aparecer. Nesse momento, sabemos que nosso amor está progredindo. Certa vez eu dirigi uma campanha de reavivamento e 3 pastores foram participar das minhas reuniões. Depois do último culto da noite, todos costumávamos sair para jantar e desfrutar da mútua comunhão. Em uma das ocasiões, esses pastores começaram a falar na questão do amor de Deus. Fiquei apenas ouvindo a conversa deles. Não falei muito. Você percebe por certo quando se pode aprender mais ao ouvir do que ao falar, principalmente quando já estamos bastante inteirados do assunto. Seja como for, aqueles pastores conversavam a respeito do quanto os cristãos fracassam em sua caminhada do amor. Então um deles tomou a palavra e disse: vou dizer-lhe uma coisa, precisamos orar. Temos de interceder para que Deus nos dê amor. Realmente não o temos como deveríamos ter. Não comentei coisa alguma, mas pensei. Uma vez que o amor de Deus foi colocado em nosso coração, se alguém tem dificuldade em expressá-lo, precisa apenas aprender a andar à luz daquilo que já possui. É nesse ponto que está a dificuldade. Finalmente um dos pastores perguntou-me: irmão Reagan, o que você pensa a respeito? Perguntei: os irmãos realmente querem saber? Sim, respondeu. Pois bem, se vocês não têm amor algum, conforme acabam de declarar,
certamente precisam ser salvos. Olharam para mim atônitos, como se eu lhes tivesse batido no rosto com um pano molhado. Continuei. Do jeito que vocês falam, não temos o amor de Deus. Mas a Bíblia diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. Quando somos salvos, passamos a ter esse amor em nós, porque a palavra assegura que ele foi espalhado em nosso interior pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. O pastor que me fizera a pergunta parecia um pouco assustado, mas depois disse, sabe, você tem razão. Ele acrescentou em seguida, vou lhe contar-lhe do que precisamos. É só orarmos a Deus para que Ele nos dê um batismo do amor. Vamos pedir que Ele nos conceda essa bênção. Argumentei com segurança. O batismo no amor não existe. Ele é fruto do espírito humano, criado mediante a obra do Espírito Santo no novo nascimento. Não é questão de precisarmos orar para que o Altíssimo nos envie amor, frisei, porque o Pai já tem dado a todo cristão uma medida da fé que provém dele. É uma simples questão de despertar e usar aquilo que já existe em nosso interior. Expliquei ainda, se alguém foi salvo, já possui uma medida do amor que recebemos do Criador. Uma pessoa pode orar até ficar rouca, pedindo que ele dê mais dessa bênção. Porém, o sentimento divino que ele já possui nunca será aumentado, até que o sustente com a palavra de Deus e o exercite para que ele seja fortalecido. Ao cultivarmos o amor, ele aumentará. Alimentá-lo com a palavra e exercitá-lo são maneiras certas de desenvolvê-lo, salientei. O amor do tipo de Deus precisa ser posto em prática antes de mostrar resultados, porque ele é produto do Espírito. Mas se você for fiel para exercê-lo, os frutos serão abundantes. O amor que vem do Pai é um fruto. A palavra diz que se permanecermos na videira, daremos muitos frutos. João 15, 1-8. Se, portanto, o cristão não tem amor, fica claro que não tem permanecido em Cristo, nem tirado dele devidamente seu alimento. Na verdade, muitos cristãos costumam ficar totalmente ocupados com os assuntos do mundo e não vão além desse nível. Por isso, não aproveitam devidamente o que lhes pertence. Eles não tomam o tempo necessário para nutrirem-se com a videira, mediante a comunhão com Jesus Cristo e a sua palavra. É por isso que precisamos colocar as questões espirituais em primeiro lugar. Tudo quanto você precisa fazer para crescer no amor é perseverar em comunhão com o Senhor e deixá-lo permanecer em sua vida, mediante a oração e o exercício da sua palavra. Assim será possível praticar o amor que você já recebeu. Não desanime se só conseguir ver uns poucos botões do fruto do amor no galho. Dedique tempo a esperar nele, a alimentar-se da sua palavra. E então aquele amor que começou a brotar florescerá. E finalmente produzirá muitos frutos abundantes para a glória do Pai. Andar em espírito é perseverar no amor. Quero indicar-lhe mais alguma coisa sobre a importância de andar no amor de Deus. Na Epístola aos Gálatas, Paulo fala a respeito de andar em espírito. Lembre-se de que essa carta não foi escrita para uma só igreja, mas para todas as igrejas da Galácia. Gálatas 5,16 diz, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Muitas vezes, quando os evangélicos falam sobre andar em espírito, parece que ficam com uma neblina nos olhos e na mente. Dão a impressão de que essa é alguma espécie de experiência mística, em que simplesmente flutuam por aí, arrebatados misteriosamente. Na realidade, andar em espírito é muito simples, porque é resultado do fruto do Espírito. É uma consequência de exercitar o amor. Note o que Paulo diz a respeito desse assunto. Primeiro, o apóstolo lista as obras da carne, e em seguida os frutos do Espírito. Gálatas 5, 16-25. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora,
As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo declarou: ora, as obras da carne são conhecidas. Versículo 19. Ou poderíamos colocar essa verdade nessas palavras: se você não andar em Espírito, as obras da carne vão manifestar-se e dominar sua vida. Então o apóstolo passa a listar as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, porfias, emulações, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. No versículo 22, porém, Paulo enumera os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Note o que o evangelista diz a respeito de andar em Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Como, pois, andamos em Espírito? Exercendo o fruto do Espírito e o amor. Em outras palavras, é andar em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então Paulo garante: contra estas coisas não há lei. Isso significa que quando andar no fruto do Espírito, não há coisa alguma que possa testificar contra a sua conduta, porque você estará cumprindo tudo aquilo que a lei exige. Podemos dizer, portanto, em linguagem simples, que andar em Espírito é viver segundo os 9 frutos que o espírito humano recriado precisa desenvolver. Essa é a essência da questão. O amor não pratica o mal contra o próximo. Examine agora Romanos 13:10, porque esse versículo contém uma verdade que devemos saber no tocante ao amor do tipo de Deus. Romanos 13:10 diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Outra característica do amor à semelhança do Altíssimo é que ele não faz mal ao próximo. Podemos expressar esse versículo sem torcê-lo da seguinte maneira: o amor não faz mal a pessoa alguma. Ao longo do tempo, minha esposa e eu tivemos muitas oportunidades no ministério para pôr em prática esse amor de origem divina. Ao mesmo tempo, deixávamos o afeto entre nós dois crescer e amadurecer. Certa vez, por exemplo, viajamos a fim de pregar em uma determinada igreja e só contávamos com o suficiente para pagar a gasolina e chegar ao nosso destino. Felizmente conseguimos chegar ao local em tempo de pregar à noite. Depois do culto, ficamos com fome. Estávamos cansados da viagem e não tínhamos dinheiro para pagar as refeições. Por estarmos hospedados na casa pastoral, imaginávamos que o pastor e a esposa dele nos daria alguma coisa para comer quando voltássemos do culto. Eles, no entanto, não nos chamaram para jantar fora depois da reunião, nem nos ofereceram comida na casa deles. Simplesmente foram dormir, de modo que nós também fomos para a cama, ainda com fome. Na manhã seguinte, ao acordarmos, o casal já tinha saído. Minha esposa disse: é possível que tenha saído para fazer compras, a fim de preparar o de jejum. Porém não voltaram. Mais tarde ela ainda deduziu: é provável que venham na hora do almoço e nos levem para comer fora. Pois bem, nem no momento do almoço eles retornaram. Não possuíamos um centavo no bolso, porque tínhamos gastado o pouco de dinheiro que tínhamos na viagem até o local. Finalmente,
Eles chegaram ao fim da tarde e foram trocar-se para ir à igreja, mas não falaram uma só palavra a respeito do jantar ou oferecer-nos algum alimento. Nem nos perguntaram se tínhamos comido algo ou se estávamos com fome. Fazia mais de 24 horas que não tínhamos comido coisa alguma e estávamos com fome. Quando alguém está jejuando e buscando a Deus, a situação é diferente. Nesses casos, está subjugando a carne. Contudo, não se tratava de jejum. Estávamos passando fome por não termos algo para comer. Depois de ter acabado o culto da segunda noite, achávamos que eles provavelmente nos ofereciam comida, mas também não nos falaram a respeito. Foram dormir, e nós também. Quando nos levantamos na manhã seguinte, já tinham ido embora. Achávamos que provavelmente voltariam antes do meio-dia e nos levariam para comer fora, ou pelo menos nos ofereciam algo em casa, mas novamente não voltaram. Finalmente, fomos até a cozinha para ver se conseguiríamos alguma coisa, porque já tínhamos ficado com bastante fome. Achamos uma salsicha ressequida, e um ovo e uma fatia de pão amanhecido. Torramos o pão, fervemos a salsicha, cozinhamos o ovo, e então cada um de nós comeu metade de uma torrada, de uma salsicha e de um ovo, além de beber um copo de água. Falei à minha esposa: sei o que vou fazer. Nossa condição humana e nossa mente pode ficar empolvorosa quando alguém nos faz uma injustiça. É por isso que a Bíblia nos manda conservá-las em sujeição ao nosso espírito. E expliquei que telefonaria para o superintendente regional e lhe perguntaria: que tipo de pastor vocês têm nesse distrito? Faz 2 dias que não recebemos nada para comer. Se não tomarmos cuidado em situação assim, nossa carne desejará assumir o controle. Fui, portanto, ao telefone e comecei a ligar para o supervisor regional. Mas algo em meu íntimo refreou-me. Era o amor de Cristo que me constrangia. Voltei e disse à minha esposa: não posso fazer isso. Não telefonei ao supervisor regional. As pessoas que agem como esses pastores, que Deus os abençoe, certamente estão a ponto de fracassar espiritualmente. Mas não sou eu quem vai contribuir para a derrota deles. Não pretendo ser aquele que os fará tropeçar. Concluí em seguida: não me importa se agir ao mal. Tenho de insistir no amor a despeito do que fizeram, pois a Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo. Pois bem, aquele casal finalmente chegou antes de sairmos para a igreja no 3º dia, e de novo nada falaram a respeito do jantar, nem nos perguntaram se estávamos com fome. Fomos à casa do Senhor, e depois simplesmente levaram-nos para casa sem nos dar comida alguma. Sequer nos tinham dado uma oferta para que pudéssemos comprar alimentos. Àquela altura, parecia que meu estômago esfregava-se na minha coluna dorsal. Quando a pessoa fica sem comida durante vários dias, sua carne começa a clamar. Disse outra vez à minha esposa: vou telefonar para o superintendente regional e perguntar que tipo de pastores ele tem nessa região. Se começarmos a prestar atenção à nossa mente e à nossa carne, ficaremos em apuros. Fui até o telefone para fazer a chamada, mas de novo, algo dentro de mim não queria deixar fazê-lo. O amor de Cristo impedia-me de agir como planejava. Disse a minha esposa: não posso fazer isso. Tenho vontade de entrar no carro hoje à noite, depois do culto terminado, e ir embora sem falar uma palavra. Mas não posso agir dessa forma. De imediato, os membros da congregação começariam a perguntar ao pastor: onde está o irmão Reagan? Depois iriam querer saber por que eu for embora, e o pastor ficaria em má situação. No dia seguinte, estávamos com fome mesmo. De novo comecei a telefonar para o superintendente regional, mas realmente não consegui completar a ação. Em vez disso, desabafei com minha esposa: não devo fazer isso. Esses queridos, que Deus abençoe o coração deles, nunca terão sucesso no ministério agindo assim. No entanto, não quero contribuir para a derrocada deles. Ficarei até o fim do domingo e farei o que for correto, independentemente daquilo que eles fizeram. As pessoas que não demonstram caráter ou preocupação pelo próximo não obtêm êxito em lugar algum, muito menos no ministério.
Na realidade, aquele casal jamais deveria ter entrado na obra. No entanto, não deveria ajudá-lo a ser um fracasso, porque fazer isso me prejudicaria espiritualmente. Mais cedo ou mais tarde, aquele pastor ceifará o que semeou. Mas eu não contribuiria para isso. O amor não faz mal algum ao próximo, nem leva em conta o mal recebido. O amor de Deus perdura muito tempo, pois é paciente e benigno. Finalmente, um dos diáconos da igreja foi visitar-me e começou a fazer-me perguntas. Percebi que ele notou algo errado, mas eu não pretendia prejudicar o pastor, falando dele com um dos seus líderes. Fiz o máximo de esforço, portanto, para não dizer coisa alguma contra o ministro. O diácono acabou dizendo a minha esposa e a mim: "Venham para minha casa." Levou-nos aos fundos da sua residência, onde havia um freezer cheio de carne e verduras frescas. Ele nos disse: "É só pegar o que querem." Levamos os alimentos para casa e preparamos uma refeição para nós. Aquele pastor e sua esposa nunca chegaram a oferecer-nos alguma refeição ou lanche durante toda a nossa temporada ali. Levantavam uma oferta todas as noites, mas nunca nos deram qualquer parte dela, de modo que não poderíamos sair para comprar comida. Finalmente, na última noite do avivamento, deram-nos uma oferta pequena. Acho que acabamos recebendo cerca de $43 pela semana inteira. Ficamos fortemente tentados a agir de modo contrário ao amor cristão, mas eu não poderia murmurar nem queixar-me. Se é para permanecer sem doenças, preciso continuar amando o próximo, e acho muito mais gostoso ter saúde. Por isso minha esposa e eu confiamos totalmente em Deus. Sabíamos que pelo caminho afora, Ele supriria as necessidades, e por isso simplesmente seguimos nossa missão. O que aconteceu com aquele casal de pastores? Algum tempo depois, o superintendente regional telefonou-me para perguntar: "Você foi pregar na igreja daquela gente?" Contei-lhe que tinha feito uma campanha de uma semana de pregação ali. Ele fez outra pergunta: "O irmão percebeu algo em seu espírito enquanto estava ali?" Não precisei captar algo em meu espírito. Afinal de contas, depois de tantos dias sem comida, meu próprio estômago percebia que algo estava errado. O superintendente contou: "Tivemos de disciplinar aquele casal. Não havia outro jeito a não ser tirá-los da igreja." Notei que aquela foi a última congregação pastoreada por aqueles obreiros. Os dois tiveram que ser demitidos da comunhão da igreja. Depois não se ouviu mais falar deles. Simplesmente sumiram. Nós que estamos no corpo de Cristo, precisamos tratar amorosamente uns aos outros. O amor não pratica o mal contra o próximo. Não podemos maltratar as pessoas e ainda achar que iremos bem no relacionamento com Deus. Certa ocasião, realizei uma série de conferências para outro obreiro, no estado de Oklahoma, e fiquei contente por ter ido sozinho. Naquela época, meus filhos eram pequenos e minha esposa não podia viajar comigo em todo o tempo. Aquele pastor morava em uma casa pastoral bem cômoda e sua igreja era uma das melhores construções em alvenaria da região. É bom explicar que não havia muitos templos do Evangelho pleno construídos em tijolos. Existiam alguns de madeira, mas bem poucos feitos de outro modo. No caso desse pastor, no entanto, o templo era um dos mais bonitos da cidade, e sua casa pastoral também. Fazendo a campanha de evangelização naquela igreja, tive outra oportunidade para não fazer mal ao próximo. Aquele homem ofereceu-me condição nos fundos da casa, no galinheiro. Ele sequer o limpara muito bem, porque havia excrementos de galinha no local inteiro. Lá colocou uma cama e instalou-me. Você pode imaginar como se sentiria com isso? Fica claro que tenho de lidar com minha condição humana, tanto quanto qualquer pessoa. Muito revoltado, pensei: não precisa aguentar isso. Foi embora sem mais nem menos. Então dei-me conta de que não podia deixar aquele trabalho sem causar algum dano ao rebanho do Senhor. Os irmãos iriam querer saber o motivo da minha partida e passariam a ter suspeitas do seu pastor. Veja bem, o amor de Deus não faz mal ao próximo e não presta atenção às injustiças. Portanto, eu não poderia agir como pretendia. Resolvi então aguentar firme e permanecer pelo menos uma semana para não deixar o pastor passar vergonha. Em dado momento orei: Senhor, farei o seguinte: sei que a campanha vai durar mais tempo,
mas completarei uma semana. Na primeira reunião, avisei que só pregaria até o domingo à noite. Fiz o esforço de não deixarem pensarem mal do pastor e parti conforme havia anunciado. Alguém poderia perguntar: o que aconteceu com ele? Morreu aos 39 anos com câncer na garganta. Aquela foi a última igreja que pastoreou. A verdade é que não estava liderando nenhuma congregação quando faleceu, mas trabalhando em uma mercearia. Se, pois, não andarem em amor, caros irmãos, poderão ficar totalmente abertos aos ataques do diabo. Não é difícil descobrir a razão de existirem tantas doenças entre os cristãos, mesmo entre os pregadores. Não andam em amor com os outros. Não é possível receber a cura sem acertar a situação em seu interior, para começar fraternalmente um com os outros. Viver o amor de Deus é a maneira certa de viver, e essa atitude conduz à vitória em todas as áreas da vida. É só nos esforçarmos para pôr em prática o que a Bíblia manda. Não será possível prosperar no Senhor se não tratarmos bem o próximo, ou se tivermos guardando ressentimentos no coração. Tenho me treinado em todo o tempo a pensar assim: como aquele que estou para falar ou fazer afetará meu próximo? O amor não pratica o mal contra outrem. Algumas das minhas ações pode lesar alguém? Se houver esse risco, preciso ter cuidado com meu modo de proceder. Pois bem, não me entenda mal. Na verdade, estou longe de ser perfeito. No passado cheguei a trilhar o caminho errado. Porém, logo que percebi meu erro na caminhada do amor, arrependi-me e voltei imediatamente a exercer o amor à semelhança de Deus. O amor não pratica o mal no casamento. O amor fraternal não faz mal ao seu próximo. É importante lembrar que isso se aplica também à vida conjugal. Se a pessoa estiver casada, essa orientação excluirá a prática do mal entre os cônjuges. Não é verdade? Se, portanto, os cristãos querem viver o amor da forma ensinada por Deus, isso significa que não poderão fazer mal algum que afete o relacionamento entre o casal. Quando existem problemas conjugais, é necessário que o marido pergunte a si mesmo: o que faria o amor? A esposa precisa também fazer a mesma pergunta a si própria. Estou falando do amor divino, não do afeto humano, pois este é instável. É impossível viver o cristianismo genuíno e andar no amor natural, pois esse tipo de afeição é pouco mais do que apenas atração física. Certa mulher quis desabafar comigo e confessou: parece que não amo mais o meu marido. Perguntei: o que você quer dizer com isso? Oh, ele é um homem excelente e bondoso comigo. Realmente é uma pessoa maravilhosa, mas sinto que não tenho mais amor por ele. Entenda, ela precisava renovar a mente com as Santas Escrituras. Comecei a falar-lhe a respeito do amor de Deus e a ensinar-lhe a cultivá-lo para fazê-lo crescer e multiplicar-se em seu coração. Finalmente falei: por que você não deixa o amor divino dominar sua existência? O amor fraternal solucionará todo problema que aparecer. Veja bem, quem andar desse modo será bem-sucedido em todo o tempo, pois esse amor suporta todas as coisas que possam surgir. Temos essa fraternidade santificada dentro de nós, e assim podemos amar à maneira do Pai Celeste. Se prestarmos atenção à Bíblia, fizermos do amor de Deus o maior alvo da nossa vida e o cultivarmos em nosso interior, poderemos ter a certeza de vencer em todas as áreas. Os casais precisam deixar-se dominar pelo amor que provém do Senhor, não pelo sentimento meramente humano. É natural que os cônjuges tenham certa quantidade de afeição e atração física entre si, mas o amor natural é frágil e pode transformar-se em ódio da noite para o dia. Já o sentimento que vem do Pai não é assim. Podemos ver então como os cristãos possuem uma vantagem que as outras pessoas não têm. Os servos do Senhor não somente amam o cônjuge com afeto natural, como também conseguem acrescentar o amor divino à sua mútua afeição. Sabem amar um ao outro com um sentimento aperfeiçoado pelo Altíssimo, que não insiste nos próprios direitos, nem na vontade pessoal, mas sempre busca a satisfação do próximo. Em primeiro lugar, os casais devem buscar o bem-estar do cônjuge antes dos seus interesses pessoais. Aqueles que fizerem assim no casamento experimentarão o céu na terra.
Mesmo no relacionamento conjugal, coloque sempre o parceiro em primeiro lugar. Procure pensar: como posso ser uma bênção para meu cônjuge? Considere a felicidade dessa pessoa antes de pensar em si mesmo. Existem casais que não agem assim, e isso provoca problemas no relacionamento. Algumas mulheres, que Deus as abençoe, tornam-se tão espirituais que se consideram por demais santas para terem relações sexuais com o esposo. Nesse caso, aplica-se também a elas o versículo: o amor não faz mal ao próximo. Romanos 13:10. Essas mulheres não estão observando a palavra quando se trata dos cônjuges. Elas praticam mal contra o marido ao deixarem de cumprir seu papel de esposa? Certamente. Tendem a fazê-lo tropeçar e cair no pecado, e então teriam depois que compartilhar a culpa. Algumas delas chegam a dizer: sim, mas Deus mandou-me não ter relações sexuais com meu esposo. Se o Senhor tivesse feito isso, estaria contra a própria palavra, porque as Escrituras declaram que um casal não deve privar-se um ao outro. Em 1 Coríntios 7,5 diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A Bíblia afirma que o marido e a mulher não devem privar-se um ao outro. A tradução de Moffat diz: não recusem a relação sexual um ao outro, a não ser que concordem nessa separação por algum tempo. Em outras palavras, se o esposo e a mulher concordarem mutuamente, poderá ficar sem relação sexual por algum tempo, a fim de se dedicarem à oração. Para concluir, a tradução de Moffat diz: e então se ajuntem de novo. Isso se refere a voltar a ter relações sexuais e andar em amor, pois este sentimento tem ligação com todas as partes da nossa vida, inclusive a conjugal. A palavra de Deus ensina aos casados o modo exato como o respectivo cônjuge deve ser tratado. Realmente a Bíblia abrange todas as esferas da nossa vida. Minha esposa e eu realizávamos uma série de conferências a pedido de certo pastor. E todas as vezes que fazíamos uma pergunta, ele respondia: vou ter que perguntar à minha esposa. Parecia que ela exercia o controle total sobre ele. Nossas conferências na igreja desse pastor duraram 3 semanas, com uma semana livre no final. Esse homem de Deus disse-me: irmão Reagan, minha esposa e eu vamos passar uns dias nas montanhas. Você e sua esposa poderiam vir junto. Como estávamos com tempo livre, aceitamos o convite. Durante nossa temporada ali, ele me contou: irmão Reagan, às vezes passo 4 meses seguidos sem ter relação com minha esposa, porque ela não deixa. Pelo fato dela gostar muito de tirar férias nas montanhas, a única maneira de persuadi-la a ter relação comigo é levá-la para passear lá. Aquele homem era um pouco mais velho do que eu, e na ocasião eu estava com 30 anos. Ao recusar-lhes as relações conjugais, aquela esposa poderia tê-lo levado a tropeçar. Caso isso acontecesse, algumas pessoas teriam dito: olhem o que fez aquele pregador pentecostal imundo. Se, porém, ele tivesse realmente tropeçado, a esposa dele ficaria com a maior parte da culpa. O amor não pratica o mal contra o próximo. Entretanto, aquela mulher praticava a iniquidade contra o marido. Na realidade, ela violara a palavra de Deus. Não seria possível que o Senhor a proibisse de ter relação com o esposo, pois a Escritura declara: não vos priveis um ao outro. 1 Coríntios 7,5. O amor de Deus pode operar em todos os campos da nossa vida, inclusive no relacionamento conjugal. O marido e a mulher precisam perguntar-se sempre: o que faria o amor? Se queremos crescer e amadurecer no amor que vem do Senhor, devemos fazer-nos antes, nos relacionamentos com as outras pessoas, a seguinte pergunta: como agiria o amor de Deus? É assim que podemos tornar abundante esse sentimento fraterno em nossa vida, porque ele jamais fracassa. E, portanto, quando o colocamos em operação, não há risco de fracasso. Procure fazer esta confissão: o amor de Deus foi derramado em meu coração e em meu espírito pelo Consolador. Vou esforçar-me para fazer a natureza desse amor dominar-me, pois tenho esse tesouro em mim. Por isso, não me deixarei dominar pelo meu raciocínio humano natural.
Recuso-me a consentir que a carne me domine. Andarei no espírito quando perseverar no amor. Sou amoroso, não costumo guardar ódio. Praticarei e exercerei o fruto do amor, a fim de fazê-lo crescer. Uma das maneiras de praticar a fraternidade que tem origem no Senhor será deixar de levar em conta algum mal feito contra mim. Praticarei também pensar o melhor a respeito de cada pessoa, com o intuito de que meu afeto aumente e eu possa ser uma bênção para muitas. Farei do amor de Deus o grande alvo da minha vida, porque então esse sentimento transbordará e o Pai Celeste receberá a devida glória.